É isso. Coloquei para gravar. Bom, deixa eu compartilhar aqui com você então a tela. Compartilhar o desktop mesmo. Beleza. Cara, a gente vai falar de algumas coisas hoje, assim, as noções, acho que mais primárias, assim, para a gente aprender alemão. A primeira de tudo é algumas questões de pronúncia. A pronúncia do alemão Uhum. ela é muito parecida com o português, até é mais parecida com o português do que, por exemplo, o inglês. O alemão varia menos, tem fonemas muito próprios, muito peculiares, mas ele tem menos variação e menos exceções também que o inglês. O inglês é uma língua cheia de exceção na pronúncia. Vou pegar só alguns aspectos aqui antes. Não vou falar de todos porque senão fica muito abstrato ficar falando disso antes da gente ver um texto, ver alguma situação que seja. Mas alguns que a gente precisa falar são essas vogais com trema, já deve ter visto, é, alguma forma você deve ter visto, alguma palavra em alemão deve ter aparecido já essas vogais. Eu cheguei a fazer um pouco, umas aulas assim, então aí eu já, alguma coisa assim, bem introdutória, já vi, né? Não, é bom então, Mas vamos começar do zero aí mesmo, que já faz tempo que eu não tá tô por fora, certo. tem que lembrar tudo. Ó, o alemão ele funciona como se ele tivesse 8 vogais, ou as 5 vogais que a gente já conhece, mais 3 semivogais ou variações em cima delas. Elas têm uma sonoridade um pouco diferente quando você introduz o trema. O A vai ficar com som de E aberto, o restante no alemão é tudo E, quase sempre E. O E Uhum. mesmo aparece quando é essa vogal A com trema. Pode ser que você já tenha visto, por exemplo, né, em vez do A com trema, você pode ter visto AE, por exemplo. Só, sim, Isso aqui, as pessoas usam esse recurso aqui quando elas não têm o trema disponível, quando o teclado não deixa fazer isso, enfim. Em algumas situações, circunstâncias de editoração que eles não tinham o trema para colocar, sabe, de acordo com o país que está sendo editado um livro. pode crer. O som de A vira E, nesse caso. Esse material aqui tem 3 exemplos. Das Mädchen, que é a garota. Die Nägel, que é as unhas no plural. Die Pläne, são os planos também no plural. Uma coisa que você vai perceber é que, sobretudo com a letra A, com a vogal A, muitas vezes esse trema vai entrar para construir os plurais. O alemão é uma língua terrível de plural, em várias formas. Uma delas é esse trema aqui em cima do A. Esse primeiro caso das Mädchen é um singular, mas os outros dois, por exemplo, são plurais. O singular de Nägel, né? É die Nagel, sem o trema, Uhum. e de Pläne, os planos, né? Die Plan, o plano. Uhum. Você introduz, em um deles você só introduziu o trema, no outro introduziu o trema e a letra E no fim. Uhum. Tem alguns também que muda o artigo, não é? E, De singular é, para o, plural. o artigo vira die, quando é plural. Mas Ah, muda pode muita ser. coisa. Muda, Uhum. a terminação muda, tem várias formas. Bom, o O, com o trema, fica aquele som afrancesado de U. Uhum. Uma palavra em francês, por exemplo, que tem isso, é o œuvre. Inclusive, esse OE aí corresponde ao O com trema. Naquele Uhum. esquema que eu te falei, de que por vezes eles não têm recurso para escrever um O com trema. Então, esse som E, œuvre. Chegou a fazer francês, né? Porque na UF era obrigatório. Aham. Aham. Água. Água em francês é não é? Aham, Um trem assim? exatamente. Tem aqueles memes, né? Com o gatinho com a língua para fora. Esse mesmo. Aham. Aqui dos exemplos, tem um verbo primeiro, hören. 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 Hören, escutar. Die Vögel, os pássaros.
E der Löwe, o leão. Tem Por esse último, V U aí do alemão também, que é tipo um F, né? é som de F. Vírgula. É o W que dá o V, né? Boa. Ah, você Na já sabe pronúncia, algumas né? coisas de pronúncia. Aham. É isso mesmo, aqui essa die Vögel, esse V tem Vírgula. som de F. Vö. Por último, U, que também ganha um trema. E aí vai ficar com aquele U do francês também, aquele U bem. Parece Uhum. entre o U e o I, né? Uhum. Se o pessoal tem que fazer um biquinho, é dureza fazer esse som sem biquinho. Aham. E Entendi? bicha, Boa, os né? livros, O que é no bicha. plural. Aham. Die Münze, a moeda, Muito. e die Küche, a cozinha. Küche. Küche. É, uma coisa que eu tive uma certa dificuldade é desse CH também, porque eu não sei se é sempre ir, né? Se é sempre esse trem meio gutural, Küche, né? Ah, Ou se muda, né? Às vezes é Küche, às vezes é Bücher, é às vezes faz difícil um isso aqui. re, às vezes faz um che, né? É. Aí tem que decorar isso mesmo, né? Sabe qual é o problema? É que o Provavelmente. som que eles fazem tá entre as duas coisas. Pode crer, Tá entendi. tipo assim, a gente fala Bücher ou Bücher para facilitar, Aham, porque a gente não entendi, tem o fonema que tá no meio deles. entendi. Mas é tipo assim, é um Bücher difícil de falar. Aham, Isso aqui sai quando a pode gente crer. tá conversando devagar na aula. Na hora que tem que falar uma frase inteira, não sai de jeito nenhum. Sim, mas então deveria ser sempre é um jeito só também, a pronúncia do É um CH. jeito só. É uma É. só, entendi. Você pode encontrar regionalismos, né, que vão alterar, É, mas no aham, alemão, na norma mesmo, é um só. beleza. Esses dois aqui que não dá para deixar de falar, que é esse da real de baixo aqui. Você com certeza lembra do tal do EU, Uhum. É o que cria OI. outro, boa, é outro som em alemão, que é o OI. Eu nunca esqueço de uma aula que eu estava fazendo um seminário de psicologia da educação, cara. E tinha uma menina apresentando um texto sobre Freud, e ela ficava falando, porque segundo Freud, Freud. E toda vez que ela falava Freud, eu era a professora, Freud. Toda vez. É, E e aí, não é uma pronúncia fora dos fonemas que a gente faz em português, né? O OI. É tranquilo, não, é né? tranquilo, é Não é muito igual próximo. essas outras aí, que é o U, né? Aham, OI é tranquilo. Não é um desafio. exato. Então, alguns exemplos, né? Die Leute, as pessoas, o Leute. pessoal. Uma palavra que só existe no plural, no alemão. Heute, hoje. Neu, novo. Então, sempre que tiver EU, vai ficar a questão de oi. Isso acontece também quando você tem o AU, mas o A está com trema. Porque quando ele está com trema, ele fica com som de E. Som de E. Pode crer. Então, esse exemplo aqui, vou até puxar aqui já o vocabulário que eu vou fazendo aqui. Por exemplo, der Baum, que é a árvore, né, o singular dela. Aí o plural é die Bäume, as árvores. Uhum. O fonema vai ter que mudar, Bäume, Uhum. por exemplo. Das Geräusch, o ruído, e träumen, sonhar. Alguns exemplos, né? Mais um para nós poder começar em paz. Ou dois, porque esse aqui também é. Uhum. Die Biene, esse IE, esse aqui vai ter um I alongado só. Então a abelha, por exemplo, die Biene, Linha. né? Fliegen, com um somzinho mais alongado só. Uhum. Das Lied, a canção. E, E aí o outro que também é importante, né, que tem uma variação, é esse EI, que foi com som de I. Você deve ter visto já também. uhum. Sim. Então os casos aqui de E Arbeit, Arbeit. boa. Sein e Drei, por exemplo. Aí. Bem en passant, tem vários outros aqui, você deve se lembrar de alguns. J tem som de I, lembra disso? Uhum. Sim.
S, quando for vogal depois, tem som de Z. Singen, cantar. certo. A Samstag, sábado. O S é bem complicado, tem várias formas, de acordo com o que vem depois. Aham. O Z tem o som de TS. Você lembra desse? Sim, sim. Zahlen. Boa. Ah, não, você já É, viu bastante coisa de Sung, pronúncia. Sunga. Isso. Sim, Blitzunge, Ligezeit. website. VW você falou já. Uhum, E aqui tem mais alguns. Eu acho que a gente pode fazer vendo eles beleza. conforme aparece. Aham. É, tranquilo. Daí eu acho que a maioria eu vou lembrar e a partir da, surgir dúvida aí na pronúncia, a gente vai vendo, né? Fechou. Ó, o método que eu escolhi para a gente usar é o Delfim, que é um método um pouco antigo, só que eu acho que ele tem uma coisa importante assim para quem quer aprender leitura, porque ele traz textos assim com muitas formas textuais diferentes, muitos gêneros literários diferentes. Então tem Uhum, carta, poesia, texto de jornal, conto, sabe? Tem muita coisa. Eu acho que facilita para quem quer aprender, principalmente com um curso de leitura, né? uhum. É, É, uma coisa que eu lembro de ver nessas aulas que eu tive é que muda a forma de conjugar, né? O tempo verbal, de acordo se for um texto escrito, se for uma reportagem, se for né, é, uma fala do dia a dia, muda as conjugações, né? exato. Eles têm É, dois passados, né? Dois tipos de passado. pode crer. E tem um que é para linguagem coloquial e outro que é para linguagem escrita, linguagem formal. Uhum, Realmente, tem né? esses aspectos também. Aí nesse do instrumental a gente deve focar nesse tempo verbal específico dos textos, vamos dizer. É, Não é o falado, é, não é a mesma maneira como se fala uma aham. frase. Tem uma questão nisso. Hum, O alemão deu uma bagunçada um pouco nessas regras do século XX para frente. Antes era muito marcado assim. Tinha o pretérito, que o pretérito ele era um tempo verbal para escrita e tinha o perfect, que era o tempo verbal para fala. Eles mudaram muito isso, cara. Agora eles usam de tudo misturado com tudo. Mas pode em crer. todo caso a gente tem que focar um pouco mais no perfect mesmo, que é usado no texto. Uhum, pode crer. Mas sim, tem essa diferença igual do francês na real, né? O Ah, francês tem é? dois, o francês também tem dois tempos verbais do passado e é a mesma regra, a mesma Pode divisão. crer. Aí, ó, sabia não. Bom, tem algumas situações aqui nessa imagem. Aqui é uma Hauptbahnhof, no caso uma estação central. Bahnhof é a estação. Estou fazendo Hum, aqui um vocabulário para gente. Vou fazendo aqui. Eu costumo fazer nas primeiras para vocês darem uma olhada assim como é que eu faço, tudo. Depois, se vocês puderem fazer por conta própria, hum, é melhor, assim. ok. Mas o que que eu Uhum. faço? Ação. Eu separo aqui segundo o gênero, e aí, assim, bem Damares Alves, né? Mas eu faço vermelhinho, feminino. Pode crer. É porque, como não É bom corresponde ao que a português, gente aprende a visualizar, né? exato. É, Se você não fizer isso, fica muito difícil, porque não corresponde ao português, né? Não é o é mesmo. até a gente conseguir fazer a leitura mais automático ali, né? Total. Cara, a gente tem algumas cenas aqui, 10 cenas, que tem algumas expressões, assim, que são importantes, são muito úteis, né, para quando está numa viagem na Alemanha, quando você tem uma situação de aprender alemão para fala, tudo, né? Igual eu te falei, o método ele é bem equilibrado, já vai trazer de tudo para a gente. Uhum. A gente tem, então, aqui algumas, vamos procurando pelos números. O número um aqui tem essa senhora. Então, vamos memorizar um pouco esse figurinho, que depois tem um exercício depois desse aqui que vai pedir para a gente sacar umas coisas. Tem essa senhora aqui que está falando aqui, Danke, Danke für die Blumen.
für die Blumen. Você por acaso conseguiria traduzir assim? É, obrigado pelas flores. Deve ser, Boa, né? Pelo contexto, né, da isso Blumen, aí. né? Die Blumen no singular, die Blumen, plural. Pode ver. Flor. O 2, vamos achar o 2. Aqui. Tem uma senhora aqui, ó, vendendo, uma balconista vendendo sucos, aqui, Zefter sucos. E ela derrubou tudo no senhor aqui com a mala. Ela tá Uhum. falando, ó, oh, Verzeihung. Verzeihung. É, somzinho de TS nesse Z. Verzeihung. Aham. Verzeihung. Verzeihung. Boa, Esse H também muda. Às vezes é Hung, às vezes não tem o R. exato. Se ele for no começo da palavra, com vogal, depois, né? Ele costuma ser igual ao do inglês, tipo home, por exemplo. Aham. Sim. Agora, no meio, ele costuma não ter som nenhum. Pode ver. Verzeihung. Verzeihung. Isso aí. Die Deve Verzeihungen, ser, deve ser perdões. tipo, Perdão. desculpe, perdão. É, perdão. Cadê o 3? Vamos ver. Vai estar em cima. Tem um cachorrinho que tá fazendo xixi na moça das flores. E aí tem duas crianças aqui, parecidas, falando Nine Fury. Ui, É um ui. É ui. um ui, assim. Aham, é uma. Como é que chama isso daí? Onomatopeia? Não, não é, não. É Enfim, interjeição. interjeição. É. Interjeição. Nine Fury. Engraçado que Nine. eles têm o ui também, rapidão só. Eles têm o ui, mas o ui deles significa nossa. Tipo, é uma Hum, interjeição assim de surpresa. uhum, pode crer. E nine é não, né? Não. Isso mesmo. Uhum, Ya nine. Ya sim, nine não. já. O 4. O senhor aqui, subiu um pouquinho, tá aqui conversando com a moça que tá no trem. Ele tá falando Auf Wiedersehen pra ela. Essa você viu também? Auf Wiedersehen. Hã? Essa expressão você viu também quando você estudou? Já, já. É, tchau, né? Até logo. Até mais ver. É. Né? Literalmente, auf, até, vida, novamente, sehen, ver. O Uhum, até nós nos vermos novamente. uhum. O alemão vai juntando as palavras, você deve ter visto já isso também. É, sim. Então, auf Uhum. Wiedersehen, Gute Guten Reise, Tag. Frau Nolite. É, deve ser boa viagem, né? É, Esse Frau Nolte, Nolte. É, Frau é senhora, mulher, né? boa. E Nolte deve ser o nome dela. Isso aí, sobrenome dela. É isso? É. Nolite, esse L aqui tem esse L, assim, com a língua lá no céu Nolte. da boca. Assim, Nolite. Aham, Nolte. Nolte. Uhum. Vou botar aqui, Die Reise. Vou botar em ordem alfabética. Die Reise. 5. Cadê o 5? Aqui. O rapaz que tá dando as flores. Falando, Guten Tag, Frau Sokrana. Boa tarde, ou bom dia. Bom dia. Acho que é boa tarde. Bom dia? Bom dia. Bom dia. Der Tag. Dia. Guten Tag, Frau Sokrana. Herzlich willkommen. Willkommen. Willkommen, eu sei que é bem-vindo. É. Herzlich. Vem de Herzlich willkommen. Herz. Herz é coração.
Herzlich, Hum, cordial, uhum, cordialmente. pode crer. Verbos. Willkommen. Dar boas-vindas. É, Uhum. ser bem-vindo, na real. 6. Ali. Cadê? Ah, Essa moça aqui. uhum. Hallo, ich heiße Alô. Cláudia. Uhum. Olá, eu me chamo, né? Eu me chamo Cláudia, Isso aí. né? E Und você? du. E você? Muito. Heißen. Aysen. Chamar, mas também significa ser, significar. É um verbo bem polissêmico deles. Uhum. Tem um texto do Heidegger, Was heißt Philosophie? Não sei se você Uhum. já ouviu falar. Uhum. Traduziram isso de todo jeito já no Brasil. Já traduziram o que é a filosofia, o que significa a O que filosofia. significa? Pode crer. Bom, o 7. Aysen. O 7, voltamos para aquela cena lá do rapaz desejando boa viagem para a moça que está indo embora. Uhum. Ela só está respondendo ao Wiedersehen, Herr Null. Uhum. Que o rea, é o frau masculino, né? É o pronome de Exatamente. tratamento ali, né? Exatamente. Masculino. E você É. pode usar ele Senhor. como substantivo também. Por exemplo, der Herr é o senhor. Você está falando de um Pode crer. senhor X, você pode usar a palavra Herr. Assim como Frau. Uhum. Interessante que tem uma música dos Beatles É. que usa esse pronome aí, chama Her Majesty. É a última música do Abbey Road. Nossa, não tinha reparado, não. Pois é, os caras, eles têm uma relação com a Alemanha, né? Os Beatles, né? Eles começaram em Liverpool, lá no Cavern Club, é a primeira turnê que eles fizeram para fora, que começaram a estourar na Europa, foi na Alemanha, né? Aí tem Hum. umas músicas tipo She Loves You, tem ela em versão alemã, que eles cantaram em alemão por causa do sucesso que eles fizeram lá na Alemanha e tal, né? Então tem uma relação deles com o alemão. Aí lá no Abbey Road, o último disco que eles lançaram, a última música chama Her Majesty, e é esse Her com dois R's aí, ó. Olha, parece com inglês, né? Pra alguém que Não é nunca o ouviu. Her de, né, sua. Tal. Her em inglês é sua? Né? Acho que é ela dela, né? Ela dela. Dela, então. Parece que é feminino, mas na verdade é masculino, né, na música. Total. Não é inglês, o termo é alemão. Então, tem esses dois usos, né? O rea como substantivo, para falar um senhor X, mas se ele aparece assim do lado do sobrenome, né? É o senhor fulano, ou Frau fulana, né? Senhora fulana. Né? Para cá, Larissa. Larissa, quando você chegar aí, dá um toque em nós. Oi, cheguei. Gente, desculpa o atraso. Eu tive um imprevisto aqui de trabalho. Só acho que eu tô em casa, tô fazendo home office e consegui sair a tempo. Nada, imagina. Você trabalha com o que aí? Aquele, né? Já Não, chega querendo então, saber, né? trabalho acadêmico. Estou fazendo diagramação de uma revista. Aí, no fim das contas, uma pessoa que estava na equipe saiu e sobrou mais trabalho para o meu lado. Então, eu tive que dar um jeito de cobrir a parte dessa pessoa. Por isso que eu Aqui. atrasei tanto. Desculpa mais uma vez pelo atraso. Não, relaxa. Ó, quando alguém não chega no horário e tudo, eu costumo gravar as aulas. Eu acho que eu vou gravar todas a partir de agora, na real. Que é bom que o pessoal. Eu descobri que meus alunos consultam depois. Eu não achava que eles assistiam de novo. Uhum. Eu vou deixar gravado e eu mando a Ótimo. senha, boto lá no Classroom, que é bom também que vocês podem rever. Perfeito, obrigada. Nada. Inclusive, o João, já falando aqui, na semana que vem, na segunda que vem, eu vou ter uma consulta do dentista à tarde.
Então eu não vou poder participar na semana que vem. Aí, se vocês puderem gravar, eu assisto depois, então, Pode deixar. pontualmente na segunda que vem, né? Depois vai ser tranquilo. Não, tranquilo. Pode deixar que a gente vai gravando. Fechou. Bom, Larissa, a gente falou algumas noções de pronúncia, coisas simples, assim, tipo os tremas, o I, OI, um pouco dessas coisas, F, W, né? O V e o W, né, que tem som de F, o W tem som de V. E a gente está vendo aqui algumas cenas aqui que tem essa primeira página do livro, da lição, para a gente entrar num tema, lá no tema dos gêneros, logo depois que vai ter. Certo? Só contextualizar. A Tudo gente está... bem. Qualquer coisa pergunta aí. A gente estava no 8 aqui. Tá. Uhum. Esse senhor aqui, esse policial, tá pegando alguém, talvez um ladrão aqui que tá com a mala, né? Você pode ver que o ladrão já tem um aspecto assim de turco, né? Do preconceito da Alemanha com os turcos. É. Falando halt, wie heißen Sie? Aqui já tem um tópico importante assim para a gente falar sobre pronome de tratamento em alemão. Vocês fizeram um pouco de alemão, os dois, agora o Guilherme fez também. Vocês fizeram um pouco de alemão, Uhum. vocês devem ter visto que esse Sie aqui, com letra maiúscula, ele é um pronome de tratamento para se referir a um homem ou uma mulher, ou até mesmo a um grupo de pessoas que a gente está numa situação formal, ou que, enfim, a gente não conhece tão bem, ou está numa posição hierárquica mais alta que a gente. Quando a gente faz um doutorado sanduíche, por exemplo, o nosso orientador é só Sie, só chama de Sie, só o senhor. Então Uhum. aqui tem esse uso, esse Wie heißen Sie, perguntando como o senhor se chama. Certo. Com certeza vocês Esse já viram halt é o isso. quê? Esse halt é tipo. Halt é um pare, imperativo. Boa, deixa eu botar Ótimo. aqui. Tá nos verbos aqui. Vou fazendo um vocabulário aqui junto com vocês, Larissa. Sim. E depois eu coloco lá no Classroom. Halten, parar. Esse halt aqui, ele tá na forma do imperativo. A gente vai estudar essas construções em breve. 9. Ich heiße Klaus. Tschüss, Cláudia. Na cena anterior, né, eu tinha falado Hallo, ich heiße Cláudia, um du. Ich heiße Klaus. Tschüss, Cláudia. Você não é Quer um pouco dizer, estranha, né? tá a Cláudia ali abordando as pessoas correndo e perguntando o nome delas, né? Indiscriminadamente, né? Exato. E o rapaz morrendo de pressa, né, coitado? O cara querendo vazar. O cara querendo ir embora, no poupe. E por último, esse um bebê falando mamá. Bom, Uhum. o livro traz essa cena aqui, tem várias coisas importantes para uma primeira aula, mas pegando pela sequência, o que ele quer que a gente faça aqui agora é conseguir associar um pouco a profissão dessas pessoas, ou se é um jovem, se é um bebê, enfim, o que que assim a gente consegue perceber pela aparência que dá para a gente associar a fala a quem está falando, para a gente poder estudar um primeiro tema, né, do gênero das palavras. Gênero tanto com relação assim às profissões, o gênero que a gente pode ver olhando para a pessoa, né, uma profissão que ela exerce, quanto também o gênero das coisas em alemão. Vocês com certeza viram já que a gente tem três gêneros em alemão, tem neutro também. E os objetos, eles também têm um gênero, não é aquela coisa do inglês que a gente põe tudo no it, que é o objetos e coisas inanimadas, você mete tudo lá e pronto, acabou, né? Coisa bem mais fácil. Mas o inglês é uma língua de exceção, né? O francês também funciona como alemão, várias outras línguas funcionam como alemão, o português também. Né? Só não tem o neutro, mas funciona como alemão, né? As palavras têm gênero. Então a primeira está feita, tá aqui esse der Reporter, a fala dele aqui, Guten Tag, Frau Zokana, herzlich willkommen. Vou falando uma frase e peço para alguém repetir a partir da próxima, tá bom? Só para nós ir treinando também um pouco Bem. para mim. Mas, enfim, der Reporter, o 5. Cadê o senhor? Esse senhor aqui. Por que o livro está trazendo isso, amigos? Porque existem algumas regras para você
descobrir qual é o gênero das palavras em alemão, e para você também inverter para o gênero feminino quando é o caso de uma profissão, por exemplo. Né? Tipo, a repórter ou repórter. Em inglês, vocês já devem ter visto que essa terminação ER, ela costuma estar associada ou a uma profissão ou a pessoa que faz alguma coisa, né? Por exemplo, verbo to make em inglês. Você falar o maker é aquele que faz. To sing. Singer também, é aquele que canta. Em alemão funciona exatamente igual para as palavras não masculinas. Então, por exemplo, repórter. Esse R do fim, RST, então, só para organizar aqui. Esse R do fim, ER do fim, ele indica que é o gênero masculino e que é uma pessoa que faz aquilo que o verbo, né, a raiz verbal, o significado daquela raiz verbal. Aqui no caso é o repórter mesmo, é um cognato, está tranquilo para a gente. Qual que é a regra para a gente transformar isso em feminino? A gente vai mudar, naturalmente, o artigo dela, vai virar die, que é o artigo do feminino. Mas a gente vai adicionar mais uma coisa. A gente vai adicionar um IN no fim aqui. Die Reporterin. Uhum. Questão de pronúncia. Esse N, gente, ele é fraco, viu? A terminação ela é fraca. Então, se aqui, né, der Reporter, a sílaba forte cai aqui no porta, no Reporterin também. Fica Reporterin. O restante é curtinho. O plural dela, dobra o N, coloca EN aqui no fim. A gente vai ter uma aula de plural depois, fiquem tranquilos. Eu vou passando assim porque a gente conseguir pegar assim, né, e naturalizando sem a regra, melhor. Mas depois vem uma aula sobre as regras mesmo, assim, para poder fixar. Então, repórter também aqui. Repórter mulher. Olha esse caso aqui, o seguinte. Die Sängerin. Esse Sängerin, na base verbal dele, é singen, cantar. Com essa terminação aqui, IN, e o artigo die, que é o artigo feminino, só pode ser o quê? Feminino, Feminino. A cantora, a certo? cantora. Uhum. Vamos ver quem é a cantora. Bonita aqui. Tem que ser alguém com microfone, né? Acharam a cantora? Não. Tá ruim de achar a cantora, hein? Não, não consegui encontrar. Eu achei até um rapaz ali tocando uns batuques aqui no cantinho aqui, mas não é cantora, não. 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 Pensei que era um, mas não. Ela tá com flores próximas às mãos, né? É. Eu acho que é ela. Mas vamos pular que a É, gente. deve ser. Deve ser, provavelmente. Vamos meter o 1 aqui então, já era. Ah, mas tá bem aqui, ó, de frente. Não vai ser. O livro não vai fazer isso. É, pois é, ela tá recebendo as flores, então Às vezes a gente faz por eliminação, vamos para as outras Melhor. e a gente descobre qual que é essa mulher depois. pode Fechou. ser. O próximo, Der Tourist. Sim, aí é daqueles que estão lá no trem lá, né? O Auf Wiedersehen. Acho que sim. Acho que são os dois. Bom, o turista. E aí, ó, de novo, pessoal, olha já o de baixo aqui. Uhum. Touristin. A turista. Vamos lá, então. Pode ser você, Larissa. Auf Wiedersehen. Quem será que foi? Tourist, falou? Turista, é.
Auf Wiedersehen, Herr Noll. Essa quem está falando é a turista. Ele está Isso. falando de baixo aqui. Ah, perdão. Aí, Auf Wiedersehen, guten... Perdão, aqui tem alguma coisa em cima. Acho que é o teu cursor que está em cima do nome. Ah, obrigada. Auf Wiedersehen, guten Reise, Frau Nolte. Nolte, né? é, Nolte, sei lá. é, esse W aqui fica com som de V, assim, estava comentando com o Guilherme, é um pouco mais fácil pronunciar em alemão até algumas coisas. Esse caso aqui, por exemplo, é sempre som de V, então fica vida, Wieder, tá. boa. Esse R aqui, ah, isso aqui você vai tirar de letra, porque esse R deles é igualzinho do carioca. Vocês falam, dá uma puxadinha pro A, né? Fica porta, esse som assim. É mais arrastado. Esse aqui, quando tiver esse R assim, principalmente fim de palavra, você puxa pro A. Então, auf Wieder, Auf Wieder, tá. boa. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. É, Auf Wiedersehen. Uhum. pois Gute Reise é Frau Nolte. Gute Reise, Frau Leute. Neute, né? Neute. É, Nolte. Ó, Nolte. esse der, por exemplo, aqui, esse artigo. Esse R do fim aqui vira A. Uhum. Então, der Tourist, der Tag. Der Tourist. Der, tá. Boa, isso mesmo. Entendi. Você estava estudando o Horkheimer, né, Guilherme? Sim. Então, fica Horkheimer. Aham. O R no fim, né? Aham. Esse R aqui com E. Calma. Calma. Você é da filosofia também, né, Larissa? Sim, faço mestrado em História da Filosofia. Tá estudando o quê? Nietzsche. E Nietzsche um pouco de Schopenhauer também. Saquei, Aí, ó. legal. Schopenhauer. Schopenhauer. Exatamente. Sim. Ai, ai. Bom, muito bom. Você tá fazendo que tema, curiosidade? Então, eu estudo canção popular no Jovem Nietzsche, entre o Nascimento da Tragédia e os textos preparatórios, como a visão dionisíaca do mundo. Uhum. Daí, enfim, é um estudo mais voltado para o conceito de povo, para o aparecimento desse conceito dentro do Nascimento da Tragédia e a questão da cultura, que são dois temas que me incomodam muito particularmente, então eu, eu me tornei meio focada neles, assim, por um grande incômodo pessoal. Sei. Incômodo com a concepção do Nietzsche, você diz? É incômodo com a concepção do Nietzsche e com a maneira como ele expõe nos últimos parágrafos do Nascimento da Tragédia, essa questão do povo, que ainda está muito atravessada pela influência do Wagner, por exemplo. É algo que Uhum. ele vai abrir mão mais tarde, mas nesse primeiro momento da obra, sem dúvidas, o Nietzsche está de mãos dadas com Wagner. Inclusive, eu descobri recentemente que o revisor do Nascimento da Tragédia foi o mesmo revisor do Beethoven, do Wagner, né? Então, enfim, tem uma influência direta, assim, entre os dois, na obra um do outro, né? Saquei. Boa. Eu fiz um curso com o Jacóia. Eu tô fazendo doutorado na Unicamp. Eu fiz um curso com o Jacóia uma vez, mas foi do Nietzsche tardio. Foi o Nietzsche do Anticristo. Ah, que massa! O Jeco é ótimo, gosto muito dele, assim, um grande professor. Foi muito boa. Muito bom o curso dele. E você é da filosofia também, não é, João? Também sou. Tô tentando fazer uma tese em Adorno aqui, na teoria estética. Ah, olha só. Então rola bastante Nietzsche no meio. Então, o Adorno também é um grande Sim, leitor do Nietzsche. sim, sem dúvidas. Eu acho que existe uma aproximação também quando Nietzsche fala sobre cultura, música. Em alguns sentidos, às vezes eu encontro brechas assim que poderia, enfim, gerar uma interlocução com Adorno. Tem um livro que é Nietzsche, Adorno e um pouquinho de Brasil, do Henri Bonet, assim, que ele fala basicamente sobre Adorno e Nietzsche em conjunto. Uhum. É muito bom. Tem muito estudo na Alemanha também agora sobre Nietzsche e Adorno. Deu uma explodida, assim. Sim.
Bom, bom, depois a gente troca umas figurinhas. Claro. Bom, a gente teve o turista e a gente tem a turista. Vamos nessa, Guilherme, fazer a turista rapidão, só para nós marcar um pouco a pronúncia. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Né? Auf Wiedersehen. Herr Noll. É, esse H aqui, ele fica mudo. Você pode fazer só um E alongado, igual você fez mesmo. Sehen. Aham, pode crer. Não. Então, ao Wiedersehen, Herr Noll. Esse Auf Herr puxa Wieder. para o A, Auf Herr Noll. Wiedersehen. Herr Noll. Herr Noll. Falando marcadinho, é Auf, aí Wiedersehen. Mas quando a gente vai falar a frase inteira, uma palavra entra na outra, igual sai em português mesmo. É tipo um Auf Wiedersehen, você quase que come esse F, né? Aham. Auf Wiedersehen. Depois, das Mädchen. Mädchen, uma questão para adiantar para vocês dos gêneros. Essa terminação aqui, Shen, é um diminutivo deles. Tem algumas formas de diminutivo. Sempre que a palavra for um diminutivo, ela é neutra em alemão. Mädchen é senhorita. Só uma questão, né? É claramente uma Uhum. mulher, né? Por que deixaram no gênero neutro? Enfim. Vamos ver se a gente acha Mädchen. Eu acho que a Mädchen é essa balconista. Hum, eu via Mädchen como menina. É, eu Então também não é achava que isso, era né? menina. Ah, É uma senhorita. Uma mulher que não está casada. pode crer. Eu acho que só sobra ela aqui. É, porque como Sim. menina, eu tava pensando nessa três aqui, na menininha do cachorrinho. A do cachorrinho? Só que aqui são gêmeos. Aí tem a palavra para gêmeos Uhum, lá no entendi. exercício. Não deve ser essa aí, então. É, saiam. É, a pronúncia desse aqui, você conhece a pronúncia do Z aqui, Larissa? Não, não conheço. Som de TS. TS. Então seria, como seria a pronúncia Seria delas? Verzeihung. Verzeihung. O V com som de F. Verzeihung, tá. Exatamente. Saiam. Boa. Gente, o V sempre som de F. Então, das Mädchen, esse caso não dá pra gente, não tem como a gente inverter pro masculino, feminino, a palavra no neutro. Depois, der Junge, o jovem. É a Jung. Der Junge. Boa. J com som de I. Uhum. Eu acho que o jovem tem que ser o Klaus, que está sendo importunado aqui pela O Cláudia. 9, né? É. É. Ele fala, Ich heiße Klaus. Tschüss, Cláudia. Guilherme. Isso. Ich, ich heiße Klaus. Tschüss, Cláudia. Boa. A sonoridade é essa mesmo. Esse ich, ele é difícil de fazer, É, mas tem uns fonemas que são outra região, assim, da garganta. Os alemães são muito compreensivos com a gente, ainda bem. De Politztin. Pronto, voltamos pro assunto da aula. Ó, de Politztin. Policial. No caso aqui, a policial mulher. Oficial de polícia mulher. Para virar masculino, a gente tem que tirar o IN, tá? uhum. Então fica É a der Polizist. Gente, esse ER aqui que eu usei como exemplo do inglês, nem tudo, viu? Nem tudo tem essa terminação ER das profissões. Tem, por exemplo, Uhum. der Journalist, que é inclusive um estrangeirismo deles.
Termina com ST também. A regra vai Uhum. ser assim, para verter pro feminino, aí coloca o IN, Sim. certo? Mas tem uma lógica aí, parece, né? Desse ER aí, igual você falou do maker, né? Tem, Que tá colocando a atividade dele no nome da profissão, né? exatamente. O jogador deve ser com ER também no alemão, né? O que joga, Exatamente. né? Spiel é jogo, né? Spielen é o verbo jogar. Der Spieler, o jogador. Fila. Uhum. Quando tem uma base verbal, né? Dentro da própria língua, não é nenhum estrangeirismo. Geralmente você Uhum. vai voltar para o verbo e construir a partir do verbo. Vai construindo assim toda a morfologia. Uhum. Não, Politstein, vamos achar ela. É uma oficial mulher, ela, realmente. Sim. Ela fala Halt, wie heißen Sie? Essa ficou Alt. para Larissa. Tá. Peraí. É, tem como descer ela? Não, tá aqui, né? Tá no 8. Isso aí, Perdão. Halt, wie heißen Sie? isso aí. Ótimo. Depois, die Verkäuferin. De novo, amigos. Mais uma vez, RSTUV, Verkaufen. Verkäufer. Verkaufen, vender. Uhum. Der, RSTUV, der Verkäufer, o vendedor. Die Verkäuferin, a vendedora. Verkäufer. Hyperkaufmann. É, fica com som de oi aqui. Koi. Então é Verkäuferin. É, e der Verkäufer também. Der Verkäufer. Boa. Como o A, vou voltar aqui. Como o A tá com trema, ele vira aquele som de E, né? E é como se fosse o EU mesmo do alemão, que tem que virar OI. Lembra disso, Larissa? Tipo do Freud, por exemplo. Ah, sim, sim. Da pronúncia, sim. É, tipo, A mais U é a mesma coisa que E mais U na pronúncia. E aí tem que virar o OI. Então sempre que aparecer aqui assim com trema, né, fica Verkäufer. Fica o som de OI. Cadê o Verkäufer? Die Verkäuferin, na verdade. É Ó, esse de cara, Verkäufer. é o cara que tá ali na barraca de suco? É suco não? O que que é aquela barraca? Não, não. É o Seria. suco É, mesmo. mas não, ele tá no caixa atrás dela, né? Não tá nela. Mas é feminino. Eu acho que é ela mesmo. Eu acho É que é ela, ela. então. E a Madchen deve ser essa moça de óculos aí, ó. É. Cláudia. Tá, fechou. Então já falamos Verzeihung, vamos nessa aqui. Hallo, ich heiße Claudia und du? Isso. Guilherme, por favor. Eu. Hallo, ich heiße Claudia. Und du? Boa. Por último, das Baby aqui, falando mamá, né? E o último também uma interjeição aqui. Die Zwillinge. Nein, Frui, que é um ui, tá a cena aqui. O cachorrinho tá fazendo xixi na senhora. Então, die Zwillinge é uma palavra que só tem no plural. Uhum. Significa gêmeos. Tem algumas palavras em É, alemão que só tem plural.
Como é a pronúncia mesmo? É de Z, som de TS. Zwillinge. TS, daí vem o W com som de V. É Zvi. Zwillinge. Boa. De Zwillinge. De Zwillinge. Isso aí. E Das Baby. Engraçado, fica Das Baby. Das Baby. Parece nome de loja das Baby. Certo, amigos. Ó, É que a pronúncia é do inglês, né? O baby, né? Não é- isso é um estrangeirismo. Bom, rapidão sobre os gêneros aqui. Traduzir para vocês esse número 2. Esse número 2 traz três modos da gente conseguir captar qual é o gênero das palavras. A gente vai ficar nesse primeiro hoje só, que é o que tem a ver com. Quando o gênero tem a ver diretamente com o que a gente tem na nossa frente, então um homem e uma mulher, né, tem um gênero próprio daquilo que a gente está olhando, geralmente uma pessoa. Os animais, eles têm, a palavra do animal tem um gênero específico, mas se for um animal fêmea ou macho, acaba também os alemães falarem no gênero masculino ou feminino. E das profissões, que é o que eu acabei de falar para vocês, por exemplo, der Repórter, de Repórterin, né? Esse é o primeiro caso para a gente descobrir o gênero. Os outros aqui, a gente tem algumas regras, vou evitar isso por enquanto, nessa primeira aula, porque a gente vai ver algumas coisas agora relacionadas a verbo. Mas, com relação a esse tópico aqui, essa letra A, basta a gente adicionar o IN no fim, quando for uma profissão. Então tem aqui, né? Der Student, por exemplo. É o estudante masculino. E quando for para passar para o feminino, de Studentin. É estudante no feminino. Der Aí, Professor. Vou falar. aí o plural de Studenten também continua, a sílaba forte continua a mesma. Studentinnen. Exatamente. Boa. Certo? Sílaba forte fica na mesma, né? Igual A professor. mesma. Depois fica É, professorin. é. Porque alguma coisa faz a gente querer falar Studentinnen, É, eu né? estou insistindo por isso. Eu falei errado há Algum muito tempo isso aí. costume, então faz a gente querer ir para esse lado, né? Exatamente. Então, tem a sílaba tônica marcada, ela não varia. Então, der Mann, o homem, die Frau, a mulher. Deixa eu ver se eu coloquei esses aqui. Não, depois eu ponho. Der Mann, der Frau, o gênero está diretamente vinculado ao gênero da pessoa que você tem na frente. As profissões, elas podem ter terminação T, terminação ER, ou OR, como está aqui no fim, como estrangeirismos em geral, né? Mas quando vai verter para o feminino é sempre IN. Então, viu esse N aqui, podem saber que é uma palavra no feminino. E a gente tem algumas exceções. Das Mädchen, que é a senhorita, que é claramente uma mulher, né, que a gente tem na frente, mas no caso aqui a palavra é uma palavra no gênero neutro. Isso acontece por causa da terminação Shen, a gente vai ver quando entrar no B aqui, mas Shen é um diminutivo. Então é como se fosse a senhorazinha. A seguinte, das Fräulein, mesma coisa. Die Frau, a mulher. Die Fräulein, line também é um diminutivo. Outra forma de diminutivo. Quando é diminutivo, vai pro neutro. Aqui, Fräulein é uma Frau já, então uma mulher casada, um pouco mais velha, só que ela é pequena. E o Uhum. senhorita é uma mulher mais jovem. Mädchen, né? Uma mulher mais jovem. Então, por senhorinha. Senhorinha vai ficar bom. E a gente tem das Kind também, como exceção, que é a criança. Então, das Baby, né? E das Kind, o bebê e a criança. E a gente tem também die Person. A palavra Person, pessoa, é no
feminino. Person. Então, algumas coisas assim contraintuitivas, né? Essa daí também entra naquele hall de palavras que eu tenho dificuldade de pronunciar porque eu puxo do inglês, né? Tá no person, Aham, né? Na hora de ler. Person. É o S com som de Z, exatamente. no alemão. Vamos dizer. Piazon. Ah, eu não sei quem. O pessoal da neurociência estava falando para mim esses dias que parece que quando a gente fala uma língua estrangeira, independente de qual língua for, a gente acessa sempre a mesma região do cérebro. E daí que, se a gente aprendeu inglês, por exemplo, primeiro, a gente começa a aprender uma outra língua, a gente fica acessando a pronúncia, as regras do inglês durante muito tempo, até conseguir separar isso. Bom, filosofia Eu, analítica. eu faço muito isso. Beleza, pessoal. A gente tem aqui um exercício curto para colocar o gênero das palavras. Uhum. O problema é que as palavras aqui já estão com gênero, vocês vão fazer muito fácil, eu acho. Mesmo assim, vamos lá. Der, gênero no masculino. É a repórter, Der repórter já está aqui. O que mais que é a gente a tem? Junga, Der Junge, o jovem. Junga. Tem o der Tourist. Der Boa. Tourist. Só isso, né? Só Só isso, né? isso, né? De Sängerin, a cantora. De Touristin. Boa. Touristin, já. Touristin. Touristing. Difícil. De O que mais? E De Politzstein. Politzstein. Nossa, é muito difícil essa pronúncia. Politzistin. Politzstein. Politzistin. Essa Parece um última tá. trava-língua, esse Z. Difícil. Difícil. Ó, der Polizist, no Hum. masculino. Der Polizist. Die Polizistin. Politzistin. De Ó, Politz... De Politzistin. É isso? isso. De Politzistin. Tá. Isso aí, É ela, então. Politzistin. Politzistin. Policistin. O fica sendo a sílaba tônica aqui. Uhum. É isso mesmo, tá certo. Politzistin. Isso aí. O Politzistin. que mais que a gente tem? Die De Verkäuferin. Verkäuferin. Boa. Isso mesmo, amigos. Depois no neutro, das, a gente tem das, baby. Ah, ali, ó, tem a Die Zwilling. Das Ah, Mädchen. das Mädchen. Ótimo. Die Zwillinge é plural, Ah, Guilherme. mas tá no plural, aham. Entendi. São os gêmeos. Tá certo. De Zwillinge. É, os gêmeos, no caso, né? Tá. Exato. Outra que só tem no plural, vou botar aqui. Die Leute. As pessoas no plural. Certo. É difícil essa palavra, porque olha só, a gente tem die Person e die Personen. Die Person singular, die Personen plural. Mas tem também die Leute, que é tipo as pessoas, né? Tipo assim, a galera, sabe? Uhum. É, Um grupo de Como pessoas. visto como o uma pessoal só, né? fala, Tipo, a é, massa. É, o pessoal fala, tipo, Hallo Leute, tipo, oi, exatamente. pessoal, oi, galera. Aham. Exatamente. Muito falado na língua cotidiana, assim. Pessoal, as pessoas. Beleza, pessoal. A gente tem mais algumas palavras aqui. Acho que não vale a pena entrar nisso. O que a gente precisa fazer agora, eu acredito, é falar um pouquinho de pronome pessoal e de conjugação verbal no presente, para a gente poder começar a ler os primeiros textos. Tem um texto aqui já no método, certo? Uhum. Bem rapidinho. A gente tem o verbo sein, vou botar ele aqui, que é um verbo irregular, famosa aula do verbo to be.
E ele não tá carregando. Tá. Vou fazer aqui mesmo. Ah, Haben. exato, o verbo sein e o verbo haben. Sein, tudo bem, verbo ser estar, né? Haben, verbo ter, é o have, Uhum. ter, haver. Gente, os pronomes. Vocês devem ter estudado isso já, mas rapidão então, só para a gente retomar. Ich, primeira pessoa. Du, segunda pessoa. Nosso tu ou você. Terceira, er, es, sie. Vocês se lembram desses? Uhum. O que é o que aqui? É tipo ele, Uhum. Isso. são eles e zi é ela. É isso, não? Só o es. O es é do neutro. Es é O ES é neutro. pra, tipo, objeto, coisa que não tem. É gênero neutro, né? É o gênero neutro. Essa O regra que você está ES. falando é a regra do inglês. Ela não funciona Aham, aqui. aham. Tipo assim, das baby é um S, Uhum. sacou? Sim. E não é nenhum objeto inanimado, né? Infelizmente. Faz um Aham. barulho. É a S. Eu sei muito bem disso também. Eu tive, tem duas, que já não são mais bebê, né? Mas e realmente não era nem um pouco inanimado, não. Tem nada de inanimado. Aquele bicho ali, aquelas bichinhas ali. Tem. Absolutamente vivo. É. Absolutamente. Ai, ai. Ó, via nós, Via, ia, Ver, nós, ir. ia, vocês, zi, vocês. zi. Primeiro aqui, eles, né, naturalmente. Hum, O segundo, que é a mesma coisa, mas com letra maiúscula, vai ser o pronome de tratamento. uhum. É o mais formal lá, né? Exatamente. Quando aparecer esse zi com letra maiúscula, podem saber que é pronome de tratamento. Então, não está se referindo a eles, terceira pessoa do plural. Está se referindo a um do, mas, na verdade, com a conjugação do zi. Uhum. Vai aparecer alguns casos assim já já. Aí só entre esses i, eles e os e ela que tem que matar No na verbo. frase, né? É. Uhum. Você vai no verbo ver como é que está a conjugação. Uhum. Se tiver o verbo tiver no terceira do Feminino. singular, aí beleza, você matou que é o ela, ela mesmo. Se não, aí é no plural. Amigos, Aí, não convém ficar repetindo tanto, mas rapidão. Ich bin, du bist, bichinho. er sie, ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Essa aqui é a conjugação do verbo ser. Não vou ficar repetindo porque é irregular e a gente vai usar isso o tempo inteiro, então rapidinho vocês decoram. Vale mais a pena a gente ir para a regra de conjugação dos verbos regulares no presente. Está aqui. Ó, a gente viu, tem aqui uns exemplos, né? A gente viu esse quadrinho aqui. Mas a gente viu alguns verbos aparecendo já ali na lição. A gente viu o verbo heißen, Uhum. que é um verbo que a gente pode chamar de regular. Ele tem uma peculiaridade, mas ele é regular. Uhum. As regras para a gente conjugar tá nas terminações, né? Sempre isso em língua. A gente tem que decorar um pouco a terminação para cada um dos pronomes. Esse EN no fim dos verbos, quase todos os verbos têm essa terminação, viu? Um ou outro que não tem. Isso Uhum. aqui é a desinência verbal, que é a parte que vai mudar, né, de acordo com o pronome que está acompanhando. O restante é a raiz verbal. Essa aqui é a raiz verbal. Então, vamos fazer o contrário, né? Assim. Raiz, portanto, a Uhum. raiz verbal. A gente tem que sacar e decorar mesmo, infelizmente. A gente vai falando, claro, tem outros métodos, mas realmente é uma questão de decorar.
as desinências de cada um dos pronomes. Então, do ich, por exemplo, é um e no fim. Fica ich heiße. Heiße. Raíssa. Boa. Esse e bem marcadinho, igual vocês fizeram mesmo. O pessoal que vem do francês fica comendo a sílaba no fim. Muito É. normal. O do, ele tem a terminação ST, igual tá aqui no Zagan, né? Já vou passar para ele. Terminação ST. O que acontece? Essa letrinha, né, chama-se Uhum. ST. Ela é dois S. Vocês devem ter visto isso já. Exact, né? É, escreve assim, ó. S7. Exact. Essa letrinha aqui, ela é uma forma de escrever os dois S em alemão. Tem várias questões em torno dela. Teve reforma ortográfica, então, de acordo com o livro que você pega, de quando for, né, a edição, às vezes tá com S7, às vezes está com dois S. Mas, assim, né, não tem muita regra. Eles mudaram umas coisas, deixaram outras, enfim. É Mas uma esse livro é letra recomendado muito gótica, bom. não é? A letra gótica. Eles mantiveram essa. Depois que caiu assim o alfabeto gótico, eles mantiveram o S7. Aí os textos do Adorno, por exemplo, da 2004, por exemplo, ainda estão com o S7, mas, por exemplo, agora quando a gente escreve no Word ou vai ler algum texto jornalístico em alemão mais recente, já está com SS algumas palavras. Interessante, não sabia. Eu tinha visto um do Schopenhauer que também estava respeitando assim, essa ordem antiga e, enfim, com essas letrinhas góticas no meio. É, até o 2004, pelo menos, que é essa edição do Adorno, eu sei que tem ainda. E quanto mais para trás a gente vai, mais diferença tem, viu? Existe o Sein, assim, com W, perdão, com Y. Ó, Existe Tuano, por exemplo, que é torre, existe com H, Tuano. Tuano. Né? Várias peculiaridades. Mas como voltando, se hein? o alemão já não fosse difícil o suficiente, né? É, É como se tivesse faltando, né? Problema. É, tem que ficar um pouco mais difícil. Pois é, o Heist, do Heist, Aí né? você só coloca o T, né? Só o T, Que exatamente. já tem os S. Certo. Essa é a peculiaridade que tem nesse verbo. O restante ele é regular. Isso aqui também é uma regularidade, mas às vezes, enfim. Uhum. É Sie, Heist. Heißt também, né? Mesma coisa. e Acabou ficando Reich. igual. E, ó, via, aqui a terminaçãozinha, EN. Heißen. Heißen, como infinitivo. Uhum. Ia, terminação do Hier. ia é igual a da terceira pessoa. É igual a do as e es. Ihr sagt, então. Heißt. Heist. A gente Hier. já vai para o Zagen. Heißt. Ah, E por último, zizi, terminação en, igual do infinitivo, igual do via. Agora mais um. Tem sagen, antworten, sammeln, deixa eu ver. Eu gosto. Fragen, perguntar. Fragen, Hagen. raiz verbal dele, frag. Ich, Frage. boa. Hage. Hage. Do, Hagst. Fragt. isso mesmo, curtinho assim, fragst. Hagst. É a SZ, Fragt também? Hagst. frag. Hagst. Fragt. É. Então aqui ficou igual, é um verbo um pouco ruim para começar com ele. Mas tem a diferença, a presidência de um é ST e a outra é T. Via, Hagen. Hagen. A Hagen. terminação é N aqui. Ia, Fragt. boa. Zizi,
Fragen. Isso aí. Gente, muito importante. Vou até aumentar aqui a telinha. Decorar as que repetem. Ajuda muito. Ir, ir, no caso. Exatamente. Esses dois que são idênticos, né? E também, ó, Wir, esse for aqui. Sie. Wir fragen. Sie fragen também. Que é igual, inclusive, ao... Uhum. O cara colocou vermelho e laranja, hein? Puta merda. Vou botar um azul aqui, senão não dá para diferenciar. Tá dando para entender. Certo. Isso aqui vai ser importante quando a gente conhecer uma outra categoria de verbo. Tentem lembrar. E também ajuda a gente a conjugar as coisas. Bom, Uhum. tem aqui alguns outros verbos, né? Existem alguns ajustes. Eu vou falar só de um deles antes da gente passar, que é o do antworten. Verbos que terminam com... quando você tira a desinência, na raiz verbal tem o T no fim. Rapidão esse. Vou botar pretinho de novo. O que significa esse Antworten? Antworten, né? Responder. Responder. Boa. Muito forte. Aí, gente. Boa. Antworten. Ich antworte. Beleza. Uhum. Du antwortest. Antwortest. Tem esse E aqui, que é um ajuste para não ficar antwortest, sabe? Uhum. Aham. Isso acontece com algumas palavras que terminam com a raiz aqui no T. Outra palavra é arbeiten, trabalhar. Vai acontecer a mesma coisa com esse verbo. Arbeitest. Pontuando para Certo. não deixar de falar, mas isso aqui a gente vai pegando nos exercícios de fala, vai treinando assim. Uhum. É a S, Sie, Antwort, Antwortet. boa. E a Antworten. E a Antwortet. boa. E Sie. Antworten. Isso aí. Antworten. Ótimo. Muito simples, hein? Verbo no presente. Né? Sim. Regular. O pessoal chora, o pessoal a galera vem do inglês, né? Chora que é uma beleza, né? Porque Mas o sabe o que inglês é engraçado? É que o alemão começou a esbarrar no meu inglês, e aí quando eu vou falar inglês ou escrever em inglês, eu já começo a me confundir. Olha que coisa. bom, final bom. É comigo Porque também. para mim o alemão é mais importante do que o inglês, então ele tem que ser a segunda língua oficial, assim, deixa o inglês quieto por enquanto. Aham. Só que a gente esbarra no inglês toda hora, isso que é difícil, né? Pois É. é. Todo canto tem inglês. Beleza, amigos. Vamos agora fazer um exercício de texto já? Cadê? Esse textinho. A gente vai precisar de um dicionário. Eu tendo a recomendar esse aqui. Podem colocar no português, viu? Eu deixo no inglês porque tem mais verbete, né, no alemão e inglês. Às vezes não tem algumas coisas em português, mas para esses textos aqui do começo, vocês podem ficar tranquilos, que vai ter tudo lá. Uhum. Vou fazer o seguinte. A gente faz junto essa primeira. Depois eu vou tentar deixar vocês fazerem sozinhos. Eu tendo a fazer isso assim, deixar os alunos fazerem um pouco sozinhos também. É bom que vocês se conhecem, eu não fico falando o tempo inteiro. Eu, como aluno, gostava disso, pelo menos. Não sei o que vocês acham. Uhum. Bora. Bora, então, vamos produzir. Bom, primeira coisa que está aparecendo aqui, Ein Bahnhof. Ein Bahnhof. Ein Bahnhof. Boa. Tem som de A bem puxado mesmo, Larissa, igual você fez. Bahnhof. Uhum.
Bahnhof. É É. bem carioca isso, hein? Bem arrastadão, assim. Ein Bahnhof. Gente, esse ein, ele é artigo indefinido. A gente viu der, das, die, Hum. masculino, neutro, feminino, depois die, plural. Existe ein de novo, no neutro, eine, Eine. boa, no feminino. No plural, naturalmente, não tem, porque aí seria dois, não um. Uhum. Então, ein Bahnhof. Ein Bahnhof. É um terminal. Hum, Ou é algo assim? é, literalmente assim, acho que é estação, mas Uma terminal funciona. estação. Uhum. Em Uberlândia funciona terminal. É. Acho que no Rio também, tudo terminal. Pois é. Uma Ein estação. Bahnhof. Então, uma Ein estação. Bahnhof. É, eu vou lendo aqui, vocês repetem, tipo, na sequência. O Tá bom. Menschen kommen und gehen. Guilherme primeiro. Menschen kommen und gehen. Boa. Vai lá, Larissa. Menschen kommen und gehen. É, só alonga, viu, esse gehen aqui, só alonga. Gehen. É, gehen, sehen, de ver também. São verbos Tá. parecidos, tem esse H no meio. Gehen. Bom, Menschen. O que você acha que Menschen. significa? Pessoas, homens. Não é algo Pessoas, assim? não. Ó, der Mensch, die Menschen. Ah, Mensch é uma palavra em alemão que significa homem, mas ela está vinculada ao gênero da espécie. Ser Uhum. humano? Tipo, não. É, ser humano. Tipo, Seres humanos? Sei lá. os homens como as pessoas, como os seres humanos. Né? Nesse sentido que a gente tem ainda meio machista de falar homem para tudo. Uhum. LMNOJKL. Bom, der Mensch, die Menschen. Homem no sentido de ser humano. Ser humano. Menschen kommen und gehen. Vamos lá. Se é Menschen, amigos, ah, é uma Plural. terceira do plural. Uhum. Então, o verbo aqui, Isso. kommen, e gehen, eles estão conjugados na terceira do plural. A gente viu na conjugação verbal, aqui, fragen, essa terceira do plural, ela tem a mesma Uhum. terminação do infinitivo. Então, para pesquisar isso no dicionário, basta escrever como está aqui. Kommen, gehen. E, vem e vão, né? Tipo isso. Isso. Kommen. Vem e É. vão. Boa, mesmo. Né? Kommen. Aham. É a música do Milton Nascimento, esse texto aqui. A música do Aham. Milton é bem melhor, mas é meio parecido. Bom, kommen, vir e FGH. Gehen, ir. E- Bom, Menschen kommen und gehen. Agora, né? Lachen und weinen. Lachen und weinen. Lachen und weinen. Boa. O que vocês acham que pode ser aqui? É, Lachen. isso eu não sei, mas deve ser Parece com o inglês. Lachen, não sei. no Não sentido faço de ideia. partem e sentido de. Não, foi a frase anterior essa. É, né? É. Não sei. Lachen. Lachen. Sorrir. Hum, E aí, weinen vai ser o quê, então? choram. É, Choram? é. Homens vêm e vão. A Entendi. humanidade, né? Os seres humanos vêm e vão. Riem e choram. E choram. Weinen. Chorar.
Seguinte, ein Zug kommt. Zug Zug deve é um ser trem. tipo trem, né? É, Um trem chega, um trem vem. um trem chega. Literalmente, um trem chega. É, trem. A gente traduz assim mais literal, viu, no começo, para marcar bem assim o significado dos verbos. Depois a gente pode ter mais liberdade. Você traduzir tudo do jeito que tá, Aham. porque às vezes fica muito ruim em português, né? Hein, João? Sabe que essa palavra aí é preciosa para nós, né? O Aqui em Minas trem, Gerais, Tsuk, eu já sei que eu posso usar Tsuk para qualquer coisa agora, né? quando chegar na Alemanha, Fazer você um, pode falar Zug para. fazer um alemão mineirês. Exatamente. Tudo é trem em Minas. Ein Zug. Zug? Aí, Zug. Zug? Zug. Isso mesmo. Tem uma coisa da pronúncia também, que é o IG no final, que é ish, não tem isso? Sim, isso Leipzig, mesmo. Exatamente. Fica com né? somzinho de X. É só o IG, né? Que faz Só o isso. bicheiro. Certo. Você Zug. falou aí, Leipzig. Esse Gzinho aqui. Aham. É Ups. Uh, traurig. Triste. Traurig. Mas essa pronúncia também tá cheia de regionalismo, viu, Guilherme? Você pode Aham. encontrar pessoas falando traurig, por Aham. exemplo. Bom, ein Zug kommt. Um trem chega. Touristen. Turisten. Turista, A gente viu der Tourist. Esse EN aqui deve É ser o plural, plural. É, né? deve ser o plural. boa. Turista. Turistas, Turistas. Sie reisen. Reisen. E winken. Ah, Sie reisen. E reisen. A gente viu Gute Reise, lembra? Boa viagem. Boa viagem. Eles viajam. Reisen, viajar. Uhum. Então fica Sie reisen, eles viajam. Sie winken. Winken. vim quem Acenar. seria. Eles voltam, não? É, eles acenam, acenar. Hum. Acenam, tá? É. Formando vocabulário já, hein, gente? Esse método aqui ele é puxado, ele coloca muito Uhum. vocabulário. É. Ein Mädchen. Ein Mädchen. Imagine, Es lacht. es lacht. A gente viu esse verbo agorinha, lachen und weinen. Uhum. Uma menina, uma senhorita, ela chora. Lachen, Ela sorrir. sorri. Sorri, ela sorri. É. Tá certo. Eine Frau, Uma Eine mulher, Frau, uma Frau. ja, ein Mann. ein Mann, um homem. Sim. É. Er sagt, auf Wiedersehen. Ele fala, Sagen, Ele falar, boa. fala até mais vê-la. até mais, até breve. Falou. Abraço. Ein Kuss. Ein Kuss. É. Não, tô zoando, gente. Auf Wiedersehen, abraço, tô falando aqui Auf Wiedersehen, zoando Auf É, Wiedersehen. né? Aham. É, Ein pelo amor Kuss de é Deus. tipo um beijo. É um beijo. Tá. Perdão, amigos. Ein Kuss é der Kuss no masculino. Der Kuss, o plural é de Küsse. Beijo. Então, ein Kuss, um beijo. Aber sie weint. Aber, mas, Aber sie weint. É mas, não. mas. Ela chora. Boa. Weint com Tzinho aqui no fim. Então, o sie é ela, não é eles. Uhum. Mas ela chora.
está chorando. Se Conjunctionen. fosse ele, seria Sie weinen também, né? Seria er weint. Não, digo no plural, né? Eles. Boa, isso mesmo, Seria o saquei. Sie também, né? Mas aí é weinen. Exatamente, exatamente. Uhum. Gente, vou deixar vocês fazerem essa aqui. Vou deixar aqui também aberto aqui, só com algumas coisas de vocabulário. Wer, quem, Uhum. os pronomes interrogativos. Wie, É, como, wo, vou. onde. Certo. É isso. São 16h41. Eu vou deixar vocês um pouco sozinhos. Eu volto 16h50, tá bom? Vocês Certo. traduzem isso, por favor, daí a gente Beleza. corrige. Então, no caso, é para traduzir essas frases, não é para respondê-las, né? Isso, só para traduzir esse texto, o fim Tá, do texto. tá bom. Então vamos lá. Beleza. Como é que eu digo aqui? Wer ist der Mann? Peraí, wer ist... Qual que você falou? Desculpa. É, esse aí. Wer ist der Mann? É, Der quem é? Mann. Quem é o homem, né? Quem é o homem? Né? E depois, Isso. mesma coisa, né? Foi a Wie mesma coisa heißt? para mim. Não, é como chama. Wer Como chama a ist... mulher? Wie heißt... É, Eu acho que é quem é a mulher. Wie heißt... Heißt era... é como. Olha lá. Como se chama a mulher, então? Isso. Como se chama a mulher? Wo wohnt er? É. Wo wohnt er? Acho que é onde ele vai Onde ele vai e onde ela vai. e onde ela vai. Né? Isso. Aí o próximo é... Sie ist jung. Ela Ela é jovem isso. e ele é jovem. Ele é jovem. Ahn, Sie sind verliebt. verliebt. Verliebt? Verliebt, eu não conheço essa palavra. Tem que pesquisar aqui. Liebt, se não me Liebt. engano, tem a ver com. Como é que é? Liebt? Morar? Não, vamos procurar. Liebt. Lieb é querido ou não? Ah, é mesmo, alguma coisa assim. Verliebt. Mein Lieber é tipo, meu É, meu querido. querido. Deixa eu... Ela. Como é que tá aqui? Dizem, ela é. Não sei, fair. Tem esse fair. Apaixonado? Eles estão Pode ser. apaixonados? É, Será Verliebt. que é isso? Eles, sind, são, mas aí É será que isso mesmo. vale para estão? É isso mesmo. Verliebt, apaixonados. Correto. Meu Deus, cadê? Então, eles estão apaixonados. Der Mann fingt die Frau Gert. Acho que é Get, quer dizer, perdão, pronunciei errado. Yeah, yeah. Tem o Garen aqui, né? O dela Isso, aqui. Get, Então aquele é ela, arrastado. ela foi, ou ela vai. O homem foi, não é isso?
Não, Vinct Chegou. deve ser chegou. Vamos procurar aqui. Vinct. Acena. Acena. Certo. Acena. Ele acena e ela vai, ela parte, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É, a mulher parte, mas no sentido É, de viagem, acho que parte de- é isso. mais adequado na tradução. Aham, mas claro, né? Sim. Ele acena, ela parte. Menschen Menschen. kommen und gehen. Aí é a mesma daquela outra, né? Lachen und weinen. Ein Bahnhof. Aí repete aquela mesma tradução do início do texto ali. É, pessoas. Será que a gente É, traduz por pessoas? eu vou colocar homens mesmo para poder dar a clareza da palavra, né? Porque pessoas têm Aham. aquelas Leute ou Personen. É, Loite Personen. para galera também, assim. Oi? É, Loite É, também serve para galera. é. Então, pessoas chegam Chegam e vão. e partem. Bastante Milton Chegam e Nascimento partem. aí mesmo. Isso. Riam, riam, riem, riem. E E em choram. sorri, chora. O metrô. É O um trem. terminal, É, o terminal. Pois é, eu fico com um Bahnhof Zoo na cabeça, uma assim. estação. Estação de, sei lá. É. É porque é masculino também, né? Aí às vezes na hora de traduzir a gente procura um termo que seja masculino também, vai pro terminal, Pois é. né? Estação vai para feminino. Terminal, sei lá, estação de metrô, enfim, estação de É, trem. eu coloquei uma estação mesmo, uma estação, É, também né? deixei. Eu acho que a palavra mais estranha que eu nunca havia lido mesmo foi essa Verlicht, assim, foi É, dedução Berlim. agora. Apaixonado, sei lá, mas dedução. Tipo. Não, eu olhei no dicionário aqui, é apaixonado mesmo, tá certo. É isso mesmo? Ah, É, então ótimo. É que eu não consegui abrir o dicionário aqui, não consegui puxar outra aham, tela. eu abri aqui, eu usava outro, vou até falar com o João sobre isso. O cara que estava me ensinando, o professor que estava me ensinando antes, ele usa o Leo, Não conheço. é um alemão português de Portugal. Vou colocar Lio. aqui, Isso aí, não conheço. Deixa aí, por favor, para dar uma vou olhada. deixar aqui, aham. Aí a gente fala com ele sobre, às vezes ele deve conhecer também. É, porque os tradutores mais comuns são difíceis para alemão. Assim, eu usava aquele DeepL para inglês, aí algumas vezes usei também para traduzir o alemão online, Uhum. mas não. Também não tenho dicionário físico, tenho até que comprar um físico para ter. Enfim, às vezes é bom, né? É, como é que escreve aqui? Cadê? Oi, gente, voltei. Oi, terminamos. E aí, rolou? Deu certo, Falou. foi tranquilo. Bom, Acho, né? Parece que sim. bora lá, então. Isso aqui. Primeira frase, wer ist der Mann? Quem é o homem? Quem é o homem? Wie heißt die Frau? Como se chama a mulher? É, wo wohnt er? Verbo novo. Wohnen. Eu fiz alguma coisa aqui que tá tudo errado. É, Peraí. Aí, voltei.
Wohnen, wo wohnt er? Wohnen. Como é que vocês traduziram aí? Onde ele vai? Onde ele Ah, vai, onde ela vai. não, uai. Wohnen não é ir, não. Não é não? Não. Vamos lá. É o Wohnt. quê? Wohnen. Esse Tzinho aqui é a desinência. Então, para voltar no infinitivo, a gente tem que tirar o T e escrever wohnen, igual eu fiz aqui. Wohnen. Wohnen é morar, habitar. Ah, Ah, morar. então é onde Onde ele ele mora e mora. onde ela mora. Tá, tá. Onde ela É. mora. Perfeito, Ir, vou corrigir aqui. ir é gehen. A gente viu ali, ó, gehen, ir. Tá certo. Então, Wo wohnt er? Wo wohnt sie? Sie ist jung. ela Ela é é jovem. jovem. Uhum. Parecendo adjetivo já. Er ist jung. Né? Ele é jovem também. Ele é jovem. Sie sind verliebt. É ali. Eles estão Apaixonado. apaixonados. E, ó, Eles estão apaixonados. verlieben, apaixonar-se. Vou botar aqui nos verbos. Der Mann winkt. Der Mann winkt. O homem acena. É, a gente tinha visto já no parágrafo anterior, né? Winken, Uhum. acenar. Die Frau geht. A mulher parte. Vai. Geht, vai embora, parte. Literalmente é ir, né? Ela vai. Uhum. Mas um pouquinho de liberdade, né? Faz bem. Menschen kommen und gehen. Ixi. Tá Aí repetindo. repetindo a primeira lá, né? É, Homens vêm e vão. A gente colocou também homens chegam e partem, né? Só para deixar isso. Boa, isso mesmo. mais claro, assim. Óbvio. Lachen und weinen. É. Riem, choram, sorriem, choram. Isso. Lachen parece com laugh do inglês. Weinen com wine. Também tem no inglês wine. Ah, é? Wine? Tem o cry, né? Mas tem também o wine. É, Cry. É, não conhecia esse wine. Chorar. Uhum. Daí, por último, Ein Bahnhof, para terminar. uma Estação, estação. Uma estação, terminal. terminal. Bom, tranquilo o texto, certo? Sim, Uhum. Ah, que bom. Ó, pegando algumas noções, então, de gênero e de conjugação no presente, aparecendo também alguns adjetivos aqui na forma predicativa, né, com o verbo ser. Então, sie sind verliebt, sie ist jung, er ist jung. Quando vem no predicativo assim, a conjugação é... Conjugação não, perdão. A declinação é simples, porque não tem que colocar nada depois aqui do adjetivo. Vocês vão ver depois que para usar adjetivo é um pouquinho difícil em alemão, fora do predicativo aqui. Mas paciência. Uhum. A gente pode fazer esse aqui para terminar, e aí fica esse texto aqui de baixo é mais difícil, mas eu vou tentar deixar ele para casa para vocês. tá bom. Qual é a página? Só para anotar aqui, deixar anotado já. É 11, né? Página 11. Obrigada. Mas fica Página tranquilo que eu 11. boto no grupo Não. lá depois também, Tá ótimo. tá? E se eu não colocar no grupo, depois eu que não lembro também. Tudo bem. Ó, lesen Sie den Text. Was passt zusammen? Vamos lá no enunciado. Lesen, verbo ler. Lesen, ler. Lesen Sie, Lesen. leia o senhor. Isso aqui é um imperativo. A gente Uhum. vai estudar algumas formas assim já já. Leia o senhor o texto. Imperativo, né? Leia o texto. Was passt zusammen? Zusammen é um advérbio, significa junto. Que acontece junto?
Passen é combinar, dar certo. O que combina? O que tá dando certo? Quer que vocês respondam, né? Mas ver o que tá combinando, né? Torristan combina com o que desse quadro? Ah, entendi. Você perguntou, Larissa, eu sei por quê. Porque existe LMNOP, tem o passen, que é combinar, dar certo, e tem o passieren, acontecer. Passieren. Bem parecidos. Tá. O was é o quê? Cadê a turma aqui dos interrogativos? Was. Então, Touristen winken, pelo que a gente viu no texto. Ein Zug, conseguem lembrar? Trem? Trem. Não, tudo bem, mas a Um resposta trem. aqui Ah, tal, que combina. é Kommt? Kommt. kommt, isso aí, um trem chega. Ein Mädchen, Winkt? acho que sim. Acho que ein Mädchen winkt. Ein Mann, Lá. será que ele... Sagt auf Não, Wiedersehen. sagt auf Wiedersehen. Auf Pode Wiedersehen. ser. Ein Mann sagt auf Wiedersehen. É. Uhum. Sagt auf Wiedersehen. É mais simples, viu? Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. É, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. ja. Eine Frau Eine Frau. weint, geht, Vai. lacht. Não tem só uma resposta para a gente usar, É, simplesmente pegar a conjugação verbal que dá certo. Der Mann der Mann geht também, Geht? lacht. Uhum. Entendem? É só a gente É, conjugar essas certinho. 4 aí são meio que Ja. pode Der colocar Mann, qualquer um deles, né? Ali, qualquer um o homem desses verbos chora, aí. o homem acena, o homem sorri, o homem vai. Uhum. Die Frau, também, terceira pessoa, O, portanto. é, o único que Kommt, deve, que tá específico aí é o do Zinfelied. o que não tem jeito mesmo é o Einzug, né? Porque não tem É, como o trem chorar, é, nem acenar. Depende, se for o trenzinho do tá Thomas certo. lá, como é que chama? É o É, tem Thomas, os não é o desenhos Thomas? animados, né? Eu não sei qual que é o nome, não. Mas tem o desenho animado dos trenzinhos lá mesmo, que tem vida, Terrível. conversa. E por último, der Mann und die Frau. Aqui tá no plural, hein? Então, esse é o Zinfelied, Boa. né? Sind terceira do plural. O homem e a mulher estão apaixonados. Beleza, pessoal? Show. Tranquilo. Beleza, fica aquele texto. Hoje a gente viu esses artigos desde o começo, né? Der, das, die, viu? A gente viu também esses artigos na versão dos artigos indefinidos. Eu botei um quadrinho aqui para vocês acessarem depois. Hum. Der Mann, ein Mann. Esse kein aqui é nenhum. A gente vai usar ele para fazer a negativa, depois vou passar para vocês. Das, ein, né? Das Kind, ein Kind no neutro. Die Frau, eine Frau. A gente viu regras para conjugação no presente, algumas questões do gênero das palavras, né? Por enquanto, só com relação às profissões e as pessoas, homem, mulher, esse tipo de gênero para usar o der, das, die. Certo? Tá ótimo. Fechou. Então fica assim, eu vou mandar para vocês o exercício lá, só para deixar anotado mesmo lá no nosso grupo. E o que vocês quiserem perguntar durante a semana, fiquem à vontade, pode mandar lá, certo? Certo, Alguma dica de, sei Perfeito. lá, de método, de qualquer coisa, de exercício. ok, beleza.
Tá ótimo, então. Eu sei que aquele site do jornal lá, o Deutsche Welle, tem um curso de alemão ali também, né? Não é um curso de alemão, mas tem uma prática ali, tem uma escolinha ali, uma coisa assim, que tem umas atividades, tem umas coisas É, para praticar ali, né? Você acha que você conhece? total. No site deles eu não sei, mas eu sei que eles têm no Instagram, tem um canal de notícias e tem um canal que é tipo Deutsche Welle Learn Deutsch, sabe? Uma coisa assim. Uhum. Deutsche Lernen. Vou achar e vou mandar para vocês. Eles ficam postando tipo uns exercícios, sabe? Com alternativa A, B, C, para você responder. Aham. É, É bom durante a bom semana pra dar uma olhadinha assim, dar uma. é, dar uma praticada. Fechou. Esse no site eu não lembro, não. Se puder mandar lá depois. Eu vou procurar, acho que tem. Vou procurar aqui e mando para vocês. Tem Beleza. também aqui que eu estava conversando com a Larissa na hora que a gente estava fazendo atividade. O professor que eu tinha, o Lucas, aqui de Berlândia, Ah, ele usava um dicionário que é o Leo. Conhece esse dicionário? De não, coisa. Como que eu faço para colocar aqui o texto? A chat aqui, né? boa. Vou colocar aqui, ó. Quer ver? Esse aqui, ó. É É alemão online? português, é online. É alemão português é de português de Portugal, né? Certo. Certo. Dictlio. Ah, valeu. Vou olhar ele. E- É de Tá ótimo, Portugal. obrigada. Eu vou ver aqui também. Ó, físico, se vocês tiverem interesse, tem um que chama Varig. Até aqui. Só que vai aparecer invertido, né, o nome. Cadê? Vale. Peraí, que eu mudei de página rapidinho. Oi. Varig. É, vou Tá. escrever aqui para vocês. É um português brasileiro. Gente, para quem for mexer com traduzir texto, é importante ter um, sabe? É. Um Boa. físico, assim. É o que eu estava comentando agora, com Fontoura no momento dos exercícios. Eu não tenho nenhum dicionário físico de alemão. Acho que seria interessante ter, aí eu vou procurar esse que você recomendou. Olha, muito bom. Pode pegar porque vocês vão ver, assim, que as palavras em alemão têm muitos sentidos. E, às vezes, assim, é difícil separar porque duas palavras diferentes, elas podem convergir no sentido, mas o primeiro sentido delas é diferente. Cada uma tem um primeiro sentido. Depois o segundo, o terceiro vai convergindo e aí embanando um pouco. Com um dicionário para a sua língua mesmo, você consegue sistematizar assim, qual que é o primeiro sentido daquele termo. E sempre que ele Aham. aparecer, você já saber traduzir ele. Por exemplo, né? É a Erfahrung, que é a experiência, é a Lebnis, que é a vivência. Isso aqui é muito famoso, né? Um par muito famoso na fenomenologia. Uhum. Experiência e vivência são palavras muito próximas. Então, se você pega um dicionário desses, igual o que eu mandei para vocês, o DICT, às vezes na hora que você digita lá, vai dar o mesmo significado para as duas, entendeu? Sim. Com um dicionário desses, assim, para a sua língua mesmo, um dicionário um pouco mais sério, né, assim, físico, que tem um monte de gente por trás escrevendo, você consegue separar mais. Uhum. Então é bom ter, E é bom sim, ter também para fazer prova, né? total. Se for fazer uma proficiência, né, Pois é. é importante mesmo. É. Bom, acho que é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Não, a princípio acho que está tudo certo. Semana que vem, então, nesse mesmo horário, 3 horas, não é? Isso, Tá ótimo. beleza. E aí eu gravo para você, Guilherme. Fechou. Não vou poder, vou me ausentar na semana que vem, mas assisto. Tá bom. Beleza, então, gente. Aí a Perfeito. atividade, eu vejo se eu já deixo, já mando no grupo, alguma coisa assim. Tem que ter, ler, né? É ler aquele texto lá, né? Eu É o passo no texto da ordem, vou Classroom, traduzir ele. no- né? Qualquer dúvida, e, enfim, É, eu escrevo tudo lá para vocês, mas é uma tradução só. a tradução, beleza. Fechou, amigos. Tá Até bom, mais, então. então. Até semana que vem.
Até semana que vem. Então tá, valeu. Tchau, tchau, gente. Bom Tchau, tchau. feriado. Também, falou. Vocês também.